Olá, povo de Deus, tudo bem? Voltei, tô aqui de novo, né? E como sempre, eu quero mais uma vez compartilhar algo no coração de vocês, algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E tá em Marcos, capítulo 14, no versículo 32. E fala sobre Jesus no Getsêmani, né? E aqui fala assim no versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhes responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Né? Então aqui Jesus foi para o Getsêmani poucas horas antes de ele ser entregue na cruz, né? E aqui a gente vê que a palavra de Deus está falando que ele sentiu angústia e pavor, né? Ele sentiu angústia e ele sentiu medo, né? Ele sabia o sofrimento que estava por vir sobre a vida dele, ele sabia que até a última gota de sangue dele seria derramada, né, por amor a nós. Ele sabia que ele teria que sofrer muito, não ia ser pouco o sofrimento de Jesus. E aqui a gente vê que houve angústia, que ele sentiu medo de tudo isso. E ele faz uma oração, né? E essa oração ele fala para Deus, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Eu acredito que aqui era vontade no momento era vontade da carne, o medo, ali a angústia, né? Tentando tomar conta do nosso Criador, do nosso Deus. Só que ele vai falar para Deus que todavia seja feita a sua vontade, que não seja feito o que eu quero, né? Naquele momento de medo, naquele momento de angústia, ele pediu para Deus, se possível, e tudo é possível ao Senhor, né? Afasta de mim esse cálice. Só que ele sabia que era necessário o sofrimento, ele sabia que era necessário aquele sacrifício, né? Que se não houvesse aquele sacrifício, hoje nós não poderíamos receber a graça de Deus, o amor e a salvação, né? E a gente vê aqui que esse momento de guerra ali espiritual, de guerra na alma, Jesus venceu sozinho, porque ele tinha ali os seus discípulos mais próximos que estavam em todo o tempo com ele. Só que naquele momento os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo, né? E ele fala, vigiai e orai. 3 vezes ele subiu ali e no monte falou para eles, olha, orai, vigiai e orai. E as 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Ele teve que enfrentar aquilo sozinho, né? E a gente vê que tem luta na nossa vida que a gente vai ter que enfrentar sozinho, que não vai ter ninguém para dar auxílio, não vai ter ninguém para estar do nosso lado para auxiliar, né? Vai ser a gente Deus. Existem guerras na alma, né? Guerras espirituais, né? Guerras contra as tentações malignas sobre a nossa vida,
né? Em todo tempo a gente sabe que o inimigo tenta nos tirar do propósito de Deus, do plano de Deus para nossa vida, né? Só que a gente tem que enfrentar tudo isso, como Jesus enfrentou. Nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade dele, ele fez o quê? Né? Ele lutou. A Bíblia fala que durante 3 vezes ele foi lá e orou. E não tinha ninguém ali, né? Ele não teve um auxílio espiritual. Há momentos da nossa vida e há guerras que a gente vai ter que enfrentar a gente e Deus. Que você não vai poder contar com a oração do seu pastor apenas porque a guerra é sua. Tem guerra que é sua, tem guerra que é nossa, né? A depressão, a angústia, o medo, tudo isso é coisas que nós temos que enfrentar. Podemos receber ajuda em oração, podemos receber oração de outras pessoas, mas tem guerra que é a gente, que é nós que vamos ter que lutar, né? Não podemos contar com outra pessoa apenas. Jesus, ele teve que vencer aqui sozinho, em oração, né? Aquele momento de medo, aquele momento de angústia, queria tomar conta, mas ele sabia que era necessário. E ele chega a fazer até uma oração, se possível. E tudo é possível. Ao Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade, né? Ele sabia que Deus poderia, Deus poderia tirar aquele cálice, mas ele também sabia que era necessário ele passar por aquilo, né? Existe certos tipos de luta na nossa vida que é necessário a gente passar, né? Tem guerra, tem situações que é necessário, porque é no momento da dificuldade, é no momento da luta que a gente vai aprender a ter estrutura, que a gente vai conhecer a Deus verdadeiramente, né? Todas as lutas que a gente enfrenta, todas as guerras que a gente enfrenta, traz um benefício, porque quando a gente vence, a gente consegue ser mais forte, né? Esses dias eu ouvi algo muito interessante, que fala vencedores, e aí se você separar as duas palavras, você vê que é vencedores. O vencedor, ele tem que vencer a dor, né? Então há lutas na nossa vida que a gente vai ter que vencer, como Jesus venceu esse medo, como Jesus venceu essa angústia. Aqui a gente também vai ter que vencer. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por luta, porém ele vai nos capacitar para que a gente venha vencer essa dificuldade, né? Aqui Jesus, ele orou e ele pediu para Deus: afasta de mim esse cálice. Só que a resposta de Deus naquele momento foi não para ele, né? Às vezes a gente se encontra num momento de desespero tão grande, né? Pedindo: Deus, tira, acaba com essa tempestade, com essa guerra. E talvez Deus não está trazendo a resposta exatamente nesse momento. A resposta vai vir, né? Mas a gente vai ter que vencer isso. A gente vai ter que vencer. Em nome de Jesus, você vai ter que vencer essa depressão, você vai ter que vencer essa angústia, você vai ter que vencer esse medo, essa guerra espiritual ou qualquer batalha, né? Qualquer obstáculo que nos foi dado, que nos foi colocado, nós vamos ter que vencer, mas com a capacidade de Deus, né? E aqui a gente sabe o fim da história, que ele foi entregue e hoje nós temos a graça. Havia um grande propósito, né, nisso que Jesus iria fazer nessa cruz, que era a salvação da humanidade. E a gente pode ter certeza que Deus tem um plano grande para cada um de nós. Deus tem um plano grande para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?